Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor para vocês, gravando mais um vídeo para o nosso canal. Demora um pouquinho, mas eu gravo, né? Estou um pouquinho atarefada com alguns compromissos, mas logo estarei mais atuante no canal. Mas eu vim compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração já há algum tempo, que é para mim gravar esse vídeo, mas o Senhor aprove que hoje eu gravasse e você hoje assistisse. Então eu já quero agradecer você que está assistindo esse vídeo, dizer para você se inscrever no nosso canal, curtir, deixar lá o seu joinha, compartilhar com seus amigos, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar a sua vida e edificar a vida de muitas pessoas. O louvor que nós estamos ouvindo, que é o fundo do nosso vídeo hoje, chama Liberta-me de Mim, da Luma Eupídio. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, então é bem legal você escutar esse louvor, é maravilhoso. Bom, iniciando, né, a palavra que eu selecionei para falar, que o Espírito Santo falou muito no meu coração, se encontra em Mateus 26, verso 50, e diz assim: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então aproximou-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Essa passagem é muito conhecida no meio evangélico, né? Muitas pessoas já ouviram essa palavra, mas para você que nunca ouviu o Evangelho de Jesus, eu vou contextualizar um pouco a história para você entender sobre o que eu vou falar. Jesus, ele é filho de Deus e ele veio na terra para morrer por nós pecadores. Nós não merecíamos, mas a salvação é algo dado de graça, né? Que nós não merecíamos, é só o Senhor que pôde fazer por nós. Só que quando Jesus iniciou o seu ministério na terra, ele chamou 12 discípulos para seguir do lado dele, para que depois, quando ele voltasse ao céu, a igreja não parasse, né? Continuasse o discipulado e continuasse alcançando novas almas para o reino. E dentro desses 12 discípulos, cada um tem uma personalidade diferente e muitos deles são desacreditados pela sociedade e tal. E um deles se chama Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é aquele que veio trair Jesus, né, trocando e vendendo Jesus por 30 moedas, né, para os soldados. E ele fez um acordo com os soldados, né, que ele iria beijar aquele que era Jesus, aquele que era o mestre. E nesse episódio, a qual eu acabei de ler, Judas vai até Jesus, né, e dá um beijo no rosto, sinalizando que aquele era Jesus, para que os soldados viessem prender. Mas o verso que eu li fala assim: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? E o Espírito Santo falou muito no meu coração nesses últimos dias, nesses últimos meses, né, que, como eu disse, é uma palavra que faz tempo que está dentro de mim. Fala sobre Jesus, o caráter de Jesus. Eu vou abaixar um pouquinho aqui o som. Fala um pouquinho sobre o caráter de Jesus. Jesus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, porque apesar dele estar num corpo humano, ele também era Deus, né? Ele é o Filho de Deus. E a relação dele com Deus era muito recíproca e era contínua. Jesus, mesmo estando no corpo de homem, em nenhum momento desligou o seu contato com a sua parte de Deus. E Jesus sabia de tudo que havia de acontecer, tanto que quando Jesus estava reunido com os discípulos, Jesus falou que um deles iria trair ele. O Senhor sabia quem era, mas Jesus sempre nos dá o livre-arbítrio de decidirmos ou não, né? Embora já estava escrito que ele iria morrer, né? Ele iria ser crucificado por nós, pecadores, né? O Jesus ali revela, só que eles não entenderam, porque ainda era mistério. Então, os discípulos não entenderam quando Jesus falou. E nesse episódio, Judas vai e já, como eu posso dizer, já combinado com os soldados de prender Jesus, ele vai até Jesus para beijá-lo. E Jesus lhe diz: Amigo, a que vieste? E eu fiquei pensando muito nessa palavra. Falei: Senhor, o Senhor sabe que ele viria para beijar, para marcar o Senhor, né, como para mostrar, sinalizar que era
o Senhor, o Mestre. E eu fiquei pensando nisso, por que que Jesus disse, amigo, aqui vieste, né? E o Senhor começou a falar comigo, que muitas vezes as pessoas chegam a nós, amiga, amigo. Não tô querendo dizer para você desconfiar dos seus amigos, não é isso. Mas o Espírito Santo falou assim para mim, e você trata eles por amigo. E uma época eu estava passando um processo, né? E com uma amiga, e essa amiga falou algo que me magoou muito, me entristeceu. E eu falei assim, meu Deus, né? Como pode, né? E quando eu falava para algumas pessoas, né? Algumas pessoas próximas do que tinha acontecido, essas pessoas falavam, nossa, essa pessoa nunca foi sua amiga. Onde já se viu uma amiga falar isso pra você? Só que eu a considerava minha amiga e ainda a considero minha amiga. E Jesus falou no meu coração assim, você considerar ela sua amiga, não diz sobre ela, diz sobre você. E eu fiquei pensando nisso. E aí, com o passar dos anos, né, o Senhor sempre nos ensinando, nos orientando, o Senhor Jesus falou comigo nesse versículo, amigo, aqui vieste. Judas, ele era o traidor. Jesus sabia que ele era o traidor. Jesus sabia que ele estava ali para o trair, para o entregar. Mas Jesus perguntou, amigo, a que vieste? E por que Jesus fez isso? Por quê? Jesus me disse, o fato dele ser o traidor não muda o meu caráter de amor, o meu caráter de respeito, o meu caráter de Deus. E isso que eu queria falar para vocês. A mensagem é essa, é simples. Jesus, muitas vezes, ele fala por parábolas, porque as pessoas talvez não entenderiam palavras tão difíceis. Às vezes a gente fica tentando caçar palavras, né, para falar de Jesus. A gente tenta caçar palavras bonitas para falar do amor dele. E ele foi, às vezes, tão simples nas palavras, né? E aí Jesus disse para mim assim, ele era o traidor. Mas ele, ser o traidor, não muda o que eu sou. E hoje, o mundo, as pessoas têm mudado o que nós somos. E nós estamos perdendo o nosso caráter dia após dia por causa das pessoas, por causa do mundo. Se você é cristão, você está perdendo o seu caráter de Cristo. Ah, nada a ver. Tudo bem, isso pode. Ah, isso não é nada. E aí a gente vai passando os dias e vamos perdendo um pouco do que nós somos. Tem uma frase que diz que cada pessoa que passa por nós leva um pouco da gente e deixa um pouco delas pra gente. Só que a gente tem que pensar que, assim, o que a gente tem pego das pessoas e o que a gente tem deixado para essas pessoas. Jesus, ele falou muito comigo nesse sentido, né, sobre o que eu sou, né? Eu sempre fico pensando, né? Jesus falou assim, né? O que eles estão dizendo que eu sou para os discípulos? E os discípulos começaram a falar, né? E a Bíblia fala que o Espírito entrou em Pedro e Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Espírito revelou. E eu fiquei pensando, o que será que o Espírito diz de você? Como será que o Espírito te trata, né? O Espírito de Deus. Como será que você é conhecido no céu? Como você é conhecido pelas pessoas, pelos meios que te rodeiam? E eu quero te dizer que se um traidor, se uma pessoa te feriu, se alguma pessoa te magoou, não trata essa pessoa por inimigo. Trata essa pessoa por amigo. Ai, Jaque, mas eu não quero mais na minha casa. Eu sei, você não precisa trazer essa pessoa na sua casa, tomar um café, passear com essa pessoa, né? Mas assim, isso diz sobre a pessoa, não diz sobre você, né? Então eu quero dizer para você que você tem que ser o que você é e não deixar o que as pessoas fazem, as atitudes das pessoas interferir no que você é. Eu sempre falo, né, que nós somos a semelhança de Cristo. E Cristo, ele não negou a sua essência de Deus. Então a gente não pode negar essa essência que ele nos deu, porque nós somos a sua semelhança. E Jesus disse, amigo, aqui vieste. Ele era traidor, mas Jesus continuava sendo amigo. Jesus sabia de tudo que aconteceu, que iria acontecer, mas mesmo assim ele disse amigo.
Será que você pode falar para aquela pessoa que te magoou, amigo? E Jesus nos dá uma lição de humildade. E ainda Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e sou humilde. E muitas vezes a gente não quer ser humilde, a gente não quer ser manso, a gente sempre está nervoso, a gente sempre está agitado. Eu sou muito agitada, né? E falo mesmo quando estou irritada. E muitas vezes Jesus quer que a gente aprenda dele, que é humilde, que é simples, né? Jesus, ele foi tão humano, ele amou tanto, ele nos ensinou tantas lições, né? Muitas vezes a gente fica procurando, assim, né? Formas mirabolantes, né? De ser cristão, formas mirabolantes de cuidar do nosso próximo. E Jesus, ele deu formas tão simples, né? Talvez é você sentar com a pessoa e falar: tá tudo bem com você, eu estou aqui para te ajudar. Você tá precisando de algo, né? É mandar um WhatsApp de bom dia, de boa tarde, né? Oi, pensei em você hoje. Às vezes é tão simples, né? A gente cumprir o ID de Jesus, né? Se importar com as pessoas, né? Jesus, ele se importou com as pessoas nessa terra. E eram pessoas que muitas vezes, como eu e você, que não merecia nada, pecador, julgado. Se a gente for ver os milagres que Jesus fez, se a gente for analisar as pessoas que o Senhor abençoou e que consta a história na Bíblia, porque ele fez muito mais do que a Bíblia relata, a gente vê que eram pessoas julgadas, pessoas que a sociedade condenavam, né? Que a lei condenava, e ele veio com um evangelho de graça, um evangelho de misericórdia, falando muito mais sobre o que ele é, né? Na essência de Deus. E aí nesse episódio com Judas, ele fala: amigo, aqui vieste. Isso é o que eu quero falar para você, independente do que as pessoas façam com você, seja o melhor, seja a melhor versão de você. Eu falo sempre para as pessoas que estão ao meu redor: seja você a mudança que você espera no outro. Seja você a mudança que você espera no mundo. Porque muitas vezes a gente fica idealizando pessoas, idealizando um mundo melhor, mas nós mesmos não colocamos em prática na nossa vida. A gente não consegue ser melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Seja melhor, ame mais as pessoas. Não mude o seu caráter, né? Persevere na presença do Senhor. Persevere com bondade. Às vezes a gente é tão bom para as pessoas e as pessoas nos retribuem tão mal, mas isso não pode mudar quem você é. Isso não pode ofuscar a sua luz. Isso não pode esconder o brilho de Jesus que há em ti. Independente se você é cristão ou se você não é cristão, eu tenho certeza que você tem uma formação moral, você tem uma formação ética que a sua família te deu, as relações sociais te deram. Não mude isso por pessoas que passam pela vida da gente só para nos magoar, que passam pela vida da gente só para nos entristecer, mas que vocês venham deixar o melhor nessa terra, que apesar dessas coisas que acontecem que a gente não quer viver, que você venha, né, ser o melhor, seja a sua melhor versão. Jesus, ele nos dá exemplo disso quando aquela mulher é pega em ato de adultério. A lei dizia que devia apedrejar, e as pessoas, né, aqueles homens levaram aquela mulher para ser apedrejada e disse assim: a lei de Moisés diz que tem que apedrejar, e você diz o quê? Porque Jesus havia pregando o amor, Jesus era muito coerente. Jesus, ele não veio abolir com a lei, ele veio cumprir a lei e trazer algo novo, que é um evangelho de graça, de misericórdia. E aí aqueles homens estavam esperando uma reação de Jesus, e aí Jesus pergunta, né, assim: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E a Bíblia fala que começou a sair um por um, desde o mais velho até o mais novo, porque todos eles tinham pecado. E Jesus, ao se levantar, porque ele estava inclinado, ele olhou e viu que não havia ninguém para condenar, mas ele, enquanto Deus, ele podia condenar aquela mulher. Ele podia falar assim para aquela mulher: eu te condeno, eu vou te apedrejar, você pecou, você errou. E não, Jesus disse assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde que estão os seus acusadores nesse momento? Quem são eles? Dê nomes. E Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais.
Esse é um evangelho de Jesus, um evangelho de graça, um evangelho de perdão, um evangelho de misericórdia. Já que você não está falando então que ele não vai fazer justiça aos que fazem e praticam iniquidade, ele vai fazer a justiça. Mas isso não cabe a mim, a você. Você não é Deus, eu não sou Deus. Deixe que o Senhor ele faça. Às vezes a gente fica tão preocupado em se vingar das pessoas. Ela vai ver, ele vai ver o que ele fez comigo. E Jesus diz, enxerga quem é o seu verdadeiro inimigo. A Bíblia fala em Efésios que o nosso inimigo não é carne, não é sangue. O nosso inimigo são potestades malignas que se apossam das pessoas para nos fazer mal. O nosso inimigo não são pessoas. Eu quero que você entenda isso. Quando você identificar que o seu inimigo são potestades malignas e você começar a lutar as guerras certas, o Senhor Jesus, ele vai te abençoar, ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar e você vai vencer. Jesus disse, amigo, aqui você veio. Jesus sabia. Você sabe quem fala de você pelas costas. Você sabe quem tenta te apunhalar, você sabe quem é. Mas isso não diz respeito sobre quem você é, diz respeito sobre quem aquela pessoa é. E é isso que eu quero dizer nesta noite. Seja a melhor versão de você. O melhor que Deus idealizou para você, viva. E eu gosto muito desse louvor que fala que nós devemos nos libertar de nós mesmos. Vou aumentar aqui um pouquinho. Esse louvor fala muito comigo, porque muitas vezes a gente fica pensando, né? Como que é difícil a gente ser melhor a cada dia. E é uma batalha. E não é só para mim, ou só para você que não é cristão. É difícil para todo mundo, mas é possível. E o Senhor, ele pode nos mudar, ele pode nos ajudar a ser a nossa versão melhor, né? Então é isso que eu queria falar, que esse vídeo abençoe a sua vida, que você possa compartilhar esse vídeo. E se você está passando por um processo desse, que você venha levantar sua cabeça e tratar a pessoa da melhor maneira que você possa. Seja a melhor versão de você. Seja a melhor versão de que Deus idealizou para a sua vida. Seja a casa do Senhor, que você habite somente sentimentos bons, que você habite somente coisas boas, que você seja luz por onde você passar, que você seja alegria, que a glória do Senhor venha se resplandecer sobre a sua vida. A paz do Senhor, boa noite a todos.